Quero trazer uma analogia bem interessante entre um entregador de pizza e um homem de Deus. O entregador de pizza, ele carrega aquilo que não é dele, mas foi confiado a ele. Ele carrega algo que não é dele, mas foi confiado a ele. Se há uma entrega, é porque há uma demanda. E toda demanda tem um destino. Tem alguém que fez um pedido. O que eu quero dizer com relação ao homem de Deus? O homem de Deus, ele carrega uma unção que não é dele, mas que foi confiada a ele. A unção do Espírito Santo. Pois que me ungiu, a unção que ungiu Jesus enquanto ele estava fisicamente na terra. A unção do Espírito Santo, pois que me ungiu. O que eu quero trazer em relação ao motoboy, ao entregador de pizza? O entregador de pizza, ele tem uma carga que foi confiada a ele. E tem alguém ansiando por essa encomenda, por essa pizza. Colocou demanda, gerou um pedido. E todo pedido tem um prazo de quando será entregue. E as coisas no mundo espiritual não são diferentes. O problema, e eu quero já te perguntar, é saber como você tem buscado a Deus, como você tem pedido. Porque muitos não recebem porque não pedem, ou muitos não recebem porque pedem mal, porque não sabem pedir, ou porque a religiosidade é tanta que muitas vezes acaba não pedindo, se fazendo de coitadinho, se fazendo de humilde, sendo na verdade medíocre. No mundo espiritual é movido pela fé. E nós precisamos agir pela fé. Você diz ter fé em Deus, mas na hora que a situação está adversa, você não exerce aquilo que está escrito na palavra. O que Deus disse ao profeta Ezequiel, profetiza. A forma do mundo espiritual agir no mundo físico é através de uma palavra. Alguém precisa declarar. Se você não declara palavras sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o contexto que você vive, alguém está declarando uma palavra contrária contra a sua vida. Sabe, você mesmo pode estar se sabotando. Agora, uma coisa importante. Como eu fiz a pergunta, como que você tem buscado a Deus? Como que você tem pedido? Muitas pessoas têm pedido algo a Deus assim como pedem uma pizza. E querem a resposta rápida e imediata. Mas pedem para os seus próprios deleites. E Deus não responde. Por isso, examine o seu coração. Peça ao Espírito Santo para te ensinar como pedir corretamente. Como ter uma oração atendida. Como liberar um decreto. Porque decretos precisam ser liberados. Muitas pessoas acham que estão orando ou pedindo algo a Deus, mas na verdade estão murmurando. E a murmuração é algo que faz com que Deus tape os ouvidos. Ninguém gosta de gente que murmura. Eu não gosto, você não gosta. Imagina Deus. Deus também não gosta de gente que murmura.
Outra coisa importante, como que você tem visto o homem de Deus? Você tem tratado o homem de Deus com reverência? Muitos dizem, não, reverência só a Deus. Deus escolheu homens de Deus para estar aqui na terra, para levar a resposta. Quando eu estou fazendo entregas, eu entendo que eu estou levando a resposta da fome de alguém. Um homem de Deus carrega a palavra de Deus. Senhor Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, ele falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. Nós precisamos entender. Se buscamos apenas pelo que queremos, pelo que almejamos, nós não cumprimos aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, que é ir de fazer discípulos. Ir de fazer discípulos. Será que quando você chega em algum lugar, você começa a impactar aquele ambiente? Será que você, quando chega em algum lugar, você é relevante? Voltamos ao entregador de pizza. Será que você não tem buscado a Deus ou buscado um profeta de Deus para profetizar apenas aquilo que você precisa, aquilo que você quer? Pensa nisso. Será que você tem tratado a unção de Deus com o mesmo peso de um lanche, de uma pizza? A unção de Deus é valiosa, é preciosa. Quero falar contigo também, homem de Deus. Como que você tem usado a unção que Deus colocou sobre a sua vida? Como você tem usado essa unção? Assim como o motoboy, o entregador de pizza, não pode negociar aquilo que está carregando porque não é dele e foi confiado a ele para que ele pudesse levar ao destinatário. Assim, aquilo que você carrega tem dono e é do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo não pode ser negociada. A unção do Espírito Santo não é para benefício próprio. A unção do Espírito Santo é para outros. Assim como uma pizza não é sua, é para outros. O entregador, ele leva para alguém. A unção de Deus que está sobre o homem de Deus é para outros. O Senhor, ele fala conosco e nos dá um destino de algo. Nos dá o destino da palavra profética, da mensagem profética, daquilo que ele quer falar nesse tempo. As pessoas estão desesperadas em busca de uma solução rápida para as suas transgressões. Solução rápida para as suas transgressões, para os seus pecados. Assim como muitos, antes de se converterem, buscavam os bruxos, buscavam quem pudesse fazer algum tipo de trabalho das trevas por alguma situação. Mas nós precisamos entender que para termos todos os benefícios do reino de Deus, nós precisamos ter obediência. Nós precisamos ter obediência. Nós precisamos ter fé. Uma fé verdadeira. Uma fé que vem de Deus. Cometemos o erro, muitas vezes, de achar que temos fé. Mas no momento de agir, nós não agimos. Você tem agido?
Você tem feito algo diferente? Sabe, o agir. Por exemplo, tiver algum enfermo na sua casa, na sua família, o que você tem feito? A palavra de Deus diz que todos podem orar. Se você é um discípulo de Cristo, o primeiro nível é fé. Você pode orar. Mas muitas vezes você tem medo de que nada vai acontecer. Tem dúvida. O reino de Deus não avança mais porque há pessoas com dúvida. O entregador de pizza, ele sai convicto, buscando o endereço daquela encomenda, daquela pizza. Você é homem de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te direcionar. Você que tem buscado uma palavra de Deus, você que está buscando uma resposta de Deus, comece a clamar. Crie uma demanda. Deus vai enviar o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ter um enviado de Deus para lançar uma palavra sobre a sua vida. Só que eu quero também te falar para que você não espere apenas que um homem de Deus, uma mulher de Deus lance uma palavra sobre a tua vida, mas que você abra a tua boca e comece a declarar, comece a profetizar. Se você não sabe o que falar, profetize o que está na palavra. Profetize o que está na palavra de Deus. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me falta. Não viva esperando saber o que vai acontecer no futuro. Viva o aqui e agora. Viva o hoje. E nada vai te faltar. Nós não temos que buscar a Deus apenas quando a situação aperta. Deve ser uma busca constante. Jesus estava todo o tempo com o Pai, mesmo quando estava na terra, todo o tempo. Ou aonde eu estou. Aonde eu estou. Jesus estava na terra, mas em espírito conectado com o Pai. Muitos estão esperando o entregador de pizza, o profeta que vai lançar uma palavra. E você, aquela palavra se cumprindo, né, de um profeta de Deus, você fica tranquilo, tá tudo bem, e se afasta de Deus. Era exatamente isso que o povo de Israel, que estava no deserto, fazia. Eles iam até Moisés, para Moisés liberar uma palavra, para Moisés aconselhar a respeito de uma situação ou de outra. Mas é tempo de você ter intimidade, é tempo de você impor as mãos sobre a sua família e ver o milagre ser provocado diante dos teus olhos. É tempo de você se aprofundar na palavra de Deus. Se aprofunde. Seja íntegro no seu coração. Íntegro no seu coração. Deus tem uma resposta para a sua vida. Deus tem uma resposta para a sua vida. Não será o entregador de pizza que vai trazer essa resposta, mas o homem de Deus. E essa é a resposta para a sua vida hoje.
Esse vídeo, se você chegou até agora nesse vídeo, essa é a resposta. Deus quer que você aprenda a pedir. Que você ouça a voz do Espírito Santo. Que você honre os homens de Deus. Reconheça os homens de Deus. E não trate os homens de Deus com desdém. Ou busque apenas quando você precisa de algo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Amém?